chamar. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Nossa primeira reunião, né, Sandra, do ano aí, do AB presencial, né? E muito legal poder receber vocês todos. Agradecer o Peter aí, que é do BTG, mas que fez toda a intermediação para a gente falar aqui, né? A gente está na Intel, né? Faculdade de Tecnologia que o BTG é mantenedor, não é isso, Peter? Obrigado pela recepção. Bom, essa reunião do AB aqui é para a gente trocar uma ideia sobre o hype do momento, que é o ChatGPT, que pode não ser só um hype, né? Que pelo que a gente está vendo, pode ser uma tecnologia realmente que vai fazer a diferença em muita coisa, mas como a gente não sabe exatamente para aonde ela vai chegar, a ideia com esse grupo de experts aqui é justamente a gente bater esse papo. Entender o que vocês estão conversando na empresa de vocês sobre o assunto, o que vocês estão vendo sobre isso. Nós, na Visão HDI, eu e o Felipe, a gente pode falar o que a gente tem lido e visto também dos nossos clientes, mas basicamente ainda é uma novidade, né? E como todo mundo está falando sobre isso, acho que é legal a gente esclarecer um pouco para o nosso mercado que nos assiste aí, o que a gente acha, né? Eu sei que, de novo, deixar muito claro que a opinião das pessoas que estão aqui não representa a opinião das empresas que estão por trás, né? A opinião realmente das pessoas, do que a gente tem visto no dia a dia, mas que pode dar aí um norte, pelo menos, de pensamento para quem está assistindo. Então, deixo aberto aí a discussão e entender de vocês o que vocês têm escutado, né, no dia a dia de vocês e quais são as perspectivas e até desejos que vocês acham que o ChatGPT pode trazer e ajudar para melhorar os negócios aí. Bom, vamos lá, já começar com a polêmica. Bom, acho que você falou de ChatGPT, ainda bem que o Baioc não está aqui, porque senão ele ia ficar bravo por não falar do Bard, tem razão. Do Google. A inteligência do grupo que... Inteligência artificial conversacional, assim que fala? Generativa. Generativa, porque acho que até então ela meio que respondia, agora ela está criando conteúdos, né? Essa é a grande questão, né? Você dá uma pergunta, ele cria um artigo, escreve algo, então entender essa parte generativa, né? Acho que primeiro que isso não é novidade, né? Acho que o que tornou novidade foi o boom que deu de fato com o ChatGPT, até pelo alcance que tem a Microsoft e tal. Inclusive não era para ser divulgado em larga escala, e aí foi uma falha ali de comunicação entre algumas pessoas ali, e começou a divulgar isso daí, e eles falaram, poxa, teve tanto assédio ao assunto que então vamos lançar do jeito que está. Mas isso já vem de pesquisa de mais de 20 anos já. Até teve um tempo atrás, para quem lembra, que falavam que o robô do Google começou a brigar com outro robô e aí pararam, porque chegou no ápice da inteligência artificial a ponto de gerar inteligência e ter algumas ações que não eram muito bem-vindas. Na verdade, não foi isso que aconteceu, é porque de fato não estava pronto ainda. E a gente vem, na minha opinião, de algum tempo para cá já, entregando tecnologia que está à frente do tempo onde a tecnologia ela é criada. Foi o caso do metaverso, que a gente estava discutindo um pouco aqui, que é muito legal, mas a gente ainda não tem infraestrutura necessária para rodar aquilo. Então, as ideias estão surgindo cada vez mais rápido, né? Inclusive, tem a questão de lei de Moore, que o próprio Gordon Moore falou daquilo, de que uma tecnologia, o ciclo de uma tecnologia rodava de 1 ano e 8 meses, ou quase 2 anos para se transformar. Hoje a gente está vendo que isso já caiu por terra, e de 3 meses, em média, agora a tecnologia está se transformando. Então, para uma tecnologia se transformar de 3 em 3 meses, a gente entende o porquê de tanta coisa lançada no mercado e muita coisa que também é abandonada ao longo do caminho também. Por quê? Porque a gente, além de ser muito flexíveis, a gente experimenta, não gostou, vamos para a próxima. E a onda agora da inteligência artificial, de fato, ela vem, não diria para ficar, mas é uma coisa que a gente tem que agregar muito valor. Na minha opinião, eu não acredito, sinceramente, de que um robô vai substituir o homem daqui para frente, né? Como também é muito verdade que o homem, ele não substitui o que um robô faz. Agora, o que eu acredito é que o homem, junto com o robô, eles são insubstituíveis. O uso expresso de uma inteligência, de uma tecnologia, junto com o nosso potencial de aprendizado e de também mostrar para o robô como ele deve aprender, e isso é o que está acontecendo agora. A Microsoft, ela investiu por muitos anos, né, acho que foi com a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, isso já estava lá sendo desenvolvido no Vale do Silício há muito tempo, e o que acontece? Ela vinha aprendendo como era o nosso comportamento, principalmente o quê? Na internet, né? O ser humano é fantástico em expor todas as informações dele, então
Existia já há um tempo atrás uma tecnologia que pegava toda a informação da internet e começava a guardar como se fosse um data analytics ali. E aí ele começou a aprender com isso. E aí, aonde que a gente avançou? Como o Sandro tinha comentado, agora a tecnologia avançou tanto a ponto de ela aprender como que a gente faz as coisas, né? Como que é o contexto das conversas. Então, a gente não precisa mais explicar como era, por exemplo, um tempo atrás, até a gente discutiu bastante no nosso grupo, que eram os chatbots. Chatbot, basicamente, é pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Você tem um booking ali, ele olha por princípio básico de palavra-chave, etc., e respondia. Hoje não, inteligência artificial, ele olha contextos. Então, por isso que, quando você coloca uma pergunta, ele monta um contexto, né? Acho que até saiu algumas reportagens falando, eu perguntei para o ChatGPT, pedi para ele fazer uma música, ele fez. Faz uma música, por exemplo, no estilo Tom Jobim, ele faz. Mas por quê? Porque ele tem um contexto do que tudo que Tom Jobim escreveu e fez ao longo da vida dele, inclusive a forma de se expressar e assim por diante. Agora, isso são bilhões, trilhões de dados. Somente, de fato, quem consegue entregar alguma coisa para a gente é uma Microsoft, uma Google da vida, que tem N data centers rodando 1 bilhão de informações ali. E aprendendo conosco. Agora, o que acontece? Para você usar bem, igual estão falando, poxa, o ChatGPT vem para estragar, inclusive, os estudos, né? Aproveita que a gente está na Intel aqui. O aluno agora não vai precisar mais fazer um trabalho. Pergunta para ele, ele vai responder. De fato, ele vai responder. Mas a inteligência do negócio está em como você faz as perguntas. E para você fazer a pergunta, você precisa estudar sobre o tema também. Então, a partir do momento que você é sábio naquele assunto e sabe perguntar para ele, é ali onde está o segredo do negócio. Você consegue explorar muito bem as informações que estão ali. Agora, se você não sabe nada de um assunto, é uma pergunta muito simples, você tende a trazer um conteúdo errôneo ali para você. Ou o que a gente vai começar a perceber agora é tendenciar para o erro as pessoas, porque elas vão acreditar no que o ChatGPT escreve para ela, ela vai acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. E nem sempre. E aí o que a gente está deixando de lado, na minha opinião, é o raciocínio lógico das pessoas. Porque ela leu, para ela aquilo é verdade. Então, se ele falar que essa cor azul, na verdade, é verde, muitas pessoas vão acreditar. Mas por quê? Porque foi um lastro que o ChatGPT colocou, uma outra inteligência artificial. Então, a preocupação hoje está em como a curadoria desse negócio vai ser feita. Agora, que é legal pra caramba, ninguém tem dúvida. E vai ajudar bastante? Vai. Até porque nós, na minha opinião, de novo, seres humanos, nós não fomos feitos para fazer atividades repetitivas. Né? E a gente vem de gerações em gerações fazendo atividades repetitivas. O que vai acontecer agora, daqui para frente, a gente vai perceber nós vamos deixar de fazer atividades repetitivas, porque essas inteligências artificiais, elas têm condições de fazer, e a gente pode usar o nosso tempo para, de fato, inovar mais, inclusive usar o nosso tempo mais para a qualidade de vida, porque aquelas atividades que eram chatas, sequenciais, você pode colocar um robô, por exemplo, junto com uma inteligência artificial e executar. Então, acho que a transformação que nós estamos vendo e que a gente vai ver nos próximos anos é isso, cada vez mais, menos atividades repetitivas, porque isso já está pronto, e as pessoas que vão elencar agora e elevar a inovação são, de fato, aquelas pessoas que são disruptivas. Qual que é o problema disso, por exemplo, para o ambiente corporativo? Muitas profissões se caem por terra, né? Como a gente viu na época de datilografia, veio o computador, todo mundo falou, o computador vai acabar com o emprego de um monte de gente. Na verdade, não. As pessoas têm que se adaptar àquela nova tecnologia e têm empregos até melhores do que tinham antes. E parou de fazer aquela atividade repetitiva de ficar só datilografando. O computador eliminou algumas coisas e trouxe outros desafios também. Exato. Então, o que a gente está vendo agora é isso, é uma queda do paradigma de muitas profissões que a gente tem hoje para um novo celeiro de pessoas onde vão estar mais preocupados com ideias, com o futuro, e as atividades mais básicas, elas estão automatizadas, na minha opinião. Deixa eu parar de falar, senão não deixo ninguém mais falar. Professor, o que está acontecendo com o mundo aí? Com o chat GPT, nosso convidado. A gente está A única coisa que eu não concordo é que a gente vai ter tempo mais para ser feliz e se divertir. Essa é uma grande balela. A gente ouve essa história do tampão, né, que a gente vai ter
um mundo melhor, que a tecnologia vai proporcionar mais tempo de lazer, cara, não vi isso acontecer. Deixa eu só te interromper rapidinho, só te dando um exemplo disso, que eu lembrei agora. A indústria fonográfica de filmes, ela está se transformando muito com inteligência artificial. Aliás, a OpenAI veio desse mundo. E aí, o que acontece? Em vez de ela gravar uma cena, por exemplo, de um filme, um avatar da vida, por exemplo, que tem N componentes envolvidos, a inteligência artificial vai desenhar. E o que a gente vai estar por trás? Já surgiu, na verdade, né, no Brasil ainda pouco, mas na Europa principalmente, o que a gente chama de analista de prompt. Já ouviram falar disso? O que é um analista de prompt? O analista de prompt a inteligência artificial fez o filme para você. Está pronto ali. Só que tem uma cena onde o nosso olhar do ser humano, ele é tão perfeito a ponto de ver coisas que a máquina não vê. Então, você tem uma cena, por exemplo, que tem um avião, por exemplo, passando e tem um poste aqui da rua. E aí o analista de prompt fala para a máquina, fala, cara, tira esse poste daqui, porque nessa cena não ficou bom. Então, a gente agora não estamos mais... É como se quem está no palco é o robô e nós estamos no no backstage do negócio. A gente está mostrando para ele, ó, faça isso, faça aquilo. Por isso que sobra um pouco mais de tempo. Concordo com você que a gente vai ter muito mais responsabilidades. Só que você vai fazer tanto prompt que não vai ter tempo. O cara não vai nem dormir mais, entendeu? Tanta coisa que ele vai ter que Vai dar por sua pesquisa assim, waiting for. Mas, enfim, eu fiz uma provocação para você, porque além do trabalho, você como historiador estava puxando, né? Eu trabalhei assim, o que está impactando no trabalho, na vida, na TI, né? Eu acho que toda vez que essas mudanças tecnológicas elas vão para a imprensa e causam esse frisson no mundo todo, né? Fica todo mundo muito espantado, porque não tem o tempo de maturidade necessário para ser absorvido pela sociedade e para a gente ver se isso de fato vai ser aderente para o dia a dia. Não para o cara da indústria cinematográfica, que é um nicho muito pequeno, mas para o dia a dia nosso. Como é que isso vai impactar no nosso dia a dia? Né? Para ver a discussão do chatbot foi isso. Até isso, esse é o nome do chatbot, esse aqui. Até isso se tornar uma realidade, né? E que ainda não está madura. Eu tive uma experiência ontem, até vou compartilhar com você depois, que me deixou profundamente irritado, porque o bot funciona só de 8 da manhã às 19 horas. Pode. O robô de férias é demais, hein? Banco. Aí ontem eu xingando o bot, me lembrei de você. Você, cara, tem que compartilhar essa história com ele. Porque você imagina, você tem um bot que funciona de 8 às 19, de um banco. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então, assim, até essas coisas ganham o nível de maturidade que precisa ganhar, leva muito tempo. Isso leva muito tempo. Né? E é claro que é sempre toda uma discussão que as crianças não vão mais estudar mais, e isso e aquilo vai atingir todo mundo. Cara, no meu tempo você ia para a universidade, pegava o livro, se você quisesse copiar tudo lá, você copiava e dava para o professor, dizendo que você que escreveu. Agora vai ficar muito mais fácil, obviamente. Mais rápido, né? Faz aquilo, manda para o professor por e-mail e vai assistir a série. Né? Antigamente nós tinha que ir para a biblioteca, enfim, essa coisa toda. Mas é por isso, desculpe novamente interromper, só um insight aqui. É por isso que Harvard, a escola de Harvard, ela sempre foi muito bem pontuada. Porque os estudos dela nunca foram baseados em você ler um livro e entregar um trabalho. Para quem já esteve lá, por exemplo, sabe que é tudo estudo de caso. E ele trouxe isso para o Brasil e para os outros países, porque ele faz nós pensarmos e refletirmos sobre. É diferente de você fazer... Reproduzir. Exato, reproduzir. De novo, repetitivos. Não, para. Então, analisa, reflete sobre, coloca o cérebro para processar de fato aquela informação e ser mais inteligente. Mas isso, tudo que você falou, tudo a ver que conecta com o que a gente estava falando sobre o mercado de trabalho mais cedo. Né? A qualidade da mão de obra que se tem. Né? Embora você tenha falado no início que nós não somos feitos para repetição, a educação tornou a gente assim. O nosso método de ensino do nossa época, ela é baseada em repetição. Hoje você tem uma série de escolas que não são mais. Eu me lembrei ano passado na UFV, e assim, era uma galera da minha idade, né? Ninguém tão jovem, nem tão velho. E a cultura, quando a gente tinha as entregas ali que você poderia copiar,
claro, tem lá um monte de ferramenta que valida se você copiou de algum lugar, né, autoria e tudo mais, mas tinha os estudos de caso, que era interessante, que para mim era onde eu aprendia, porque ali você tinha aquele case, ele dava antes, você estudava, levava lá sua tese, defendia, você tinha que fazer um pitch lá, era bem bacana. Para mim foi o que agregou. Gente, a gente era em acho que 45 alunos, 2 pessoas entravam. Muito custo, nós conseguimos construir um grupo de 5, que aqui apresentava aquele estudo de caso. Não era obrigatório, então a galera não entrava. Ninguém queria pensar. Falava, gente, vocês não querem pensar. Eu ficava irritada, porque se a gente não entrasse, não tinha quórum para ter aquele debate, né? Então é muito ruim, porque é cultura, porque é muito mais fácil fazer um trabalho ali sozinho e voltar do seu jeito, copiar e fazer de outra forma, né? Do que você discutir, do que você dar a cara a tapa, do que você pôr a câmera e conversar e querer entender e aí trocar experiência, porque aquilo ali é muito rico, né? É muito gostoso. O pouco que entrava, a gente aprendia muito antes de estudo de casa. Mas é cultural. As pessoas Então, o impacto não querem pensar, né? Se dá ao longo do tempo. E aí as escolas, as empresas, elas vão entender isso como isso pode ser usado em benefício. Mas isso é muito recente, é muito novo para você, nesse momento, dizer assim, olha, isso está impactando a minha operação assim, vai impactar desse jeito, entendeu? Ou vai impactar o meu próprio estudo, o estudo do filho. Eu acho que é muito recente essa discussão. É interessante que, cara, a informação ele já tem. É um avanço da tecnologia, conforme você falou. É um avanço gigantesco. Tem muita informação espalhada pelo mundo aí. E ele vai te dar isso. O que você vai fazer com isso é uma outra história. É isso. A internet que a gente experimenta hoje, que é a Web 2.0, é isso. Se você quer usar ela para o bem, você usa. Se você quer usar ela para o mal, você usa. Se você quer aprender alguma coisa, você vai aprender muito. Agora, se eu quiser ficar o dia inteiro no joguinho, nas piadas e etc., é bullshit. Eu não vou aprender nada. Então, tudo vai depender, de fato, da gente colocar as pessoas mais para pensar, refletir, do que repetir. Né? Por isso que eu comentei da repetição. Mas eu concordo com você. A gente está prematuro ainda nisso, a gente está experimentando, e quem for mais inteligente nesse momento vai conseguir extrair o que é melhor disso para si e vai ganhar muito. Eu acho que tem um ponto aí que, assim, a questão quando você olha para a competitividade de mercado das empresas, a gente está nessa série do customer Experience e tal, e agora a Gadeta, como está muito inserido nisso, você percebe que, assim, as atividades repetitivas realmente vão ficando a cargo de máquina. Né? Então, assim, quem é responsável por executar, só por executar a ação, provavelmente é uma pessoa que vai ficar sem mercado. Né? Então, só que as empresas, por uma questão de competitividade, ela vai criando áreas que vão gerir aspectos do negócio que, no fundo, vão dar para ela meio milímetro a mais de competitividade. A questão de experiência é uma coisa muito clara. E o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, que eles estão passando lá, que, assim, por exemplo, na parte de serviço, quando você tem serviço diretamente com o cliente, então no suporte especificamente, quando você trabalha muito bem a comunicação com o seu cliente, o approach, que são coisas mais humanas do que efetivamente de performance operacional, te dá a impressão de qualidade de serviço. Então a gente até conta um caso lá que a gente viu nos Estados Unidos muito engraçado, que era uma empresa de software para administração hospitalar. Eles estavam com problema na qualidade de suporte e tal, aí foi lá o Ben fazer a consultoria e tal, e aí ele olhou lá e falou, cara, basicamente vocês estão subdimensionados, né? Então tinha pouco dinheiro, o suporte está subdimensionado, muita carga de volume de chamado para pouca gente trabalhando. Quando eles alegaram esse problema, a gerência, né, a diretoria chegou e falou, cara, não tem orçamento, não tem como aumentar gente. O que eles fizeram? Tiraram uma pessoa da operação, que já estava subdimensionada, e colocaram para fazer um dispatcher, que era a pessoa que ia fazer o primeiro approach com o cliente e dar os status dos chamados de forma proativa, tratando o cara como, se eu sou o dono do chamado, ele dava para o cara uma sensação de que, assim, cara, tem alguém aqui do seu lado tomando conta dessa questão e eu vou te dar as informações proativamente. A percepção de serviço melhorou absurdamente e, inclusive, os aspectos de performance, ou seja, velocidade na resolução e conhecimento técnico da equipe, melhorou a percepção do cliente, sendo que os indicadores operacionais não diziam isso. E nunca vão dizer. Mas a percepção do cara que tinha melhorado. Então, a percepção de que a equipe estava mais treinada. A percepção de que a resolução era mais rápida, mas não era. Porque, no fundo, assim, o lado humano da coisa foi mudado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, assim, eu acho que essa parte de um negócio se desenvolvendo, para efetivamente você ter mais cargos de gestão, eu acho que são assim, aí no fundo a gente está vendo uma proliferação absurda de cargos de gestão para várias coisas diferentes das empresas,
E aí é trabalhar a questão de raciocínio analítico, de informação, de percepção, de feeling, vai aumentar, os cargos de execução vão diminuir mesmo, é natural, por uma questão de que o robô vai substituir. Só que, assim, tem esse lado humano, que eu acho que, no fundo, é a questão da competitividade do negócio, ela vai ser baseada em coisas mais subjetivas, né? Onde a pessoa vai ter que ter o feeling de pegar, vai ter que estar mais dentro do cliente, entender mais a necessidade do seu cliente, que eu acho que é o que vai dar o milímetro a mais de competitividade, que eu acho que eu não sei se o robô consegue chegar algum dia, pelo menos assim, no curto prazo eu não consigo. Mas aí é a junção, né? Do robô que você falou, né? Com Do o ser robô humano. com o humano. Isso aí. Sim, exato. A junção dos dois é o segredo do É que assim, no fundo você percebe que há uma mudança o cargo de execução, você começa a ter um aumento de cargo na parte de gestão, cara. Gestão de coisas. Você vê Daqui até para tem surgindo- analisar a percepção do cliente, você vai usar IA, né? Você vai ter ali uma análise Não, claro. de sentimento, que a gente estava falando Sim. aqui, né? Mas aí, assim, ó, eu acho que se entra muito efeito manada, muito modinha, entendeu? Mas é real. Isso, Mas assim, complementando o que o Josivan falou, e parafraseando você, cara, é isso. Assim, faz o básico, cara. A gente não tá fazendo o básico. Não tá atendendo o cliente bem. Aí o cara tá vendo IA. Você não atende bem o seu cliente como humano, você vai colocar um robô para ele te atender? É isso. Fudeu, entendeu? É isso, a gente não faz o básico. Aí, o pior disso, e aí falando do mercado brasileiro, que as empresas entram nessa rampa, faz um big deal desse negócio e sai vendendo. Aí você pega o cara do outro lado, o tomador de decisão, que é um viajante, tá ali, não sabe se ele começa de passar um cabelo, compra a ideia. E vai lá e coloca na empresa dele. Aí você entra no banco, 8 da noite, o negócio não funciona. Mas por quê? Aí você vai puxar a corda, é o cara viajante, que, pô, a tecnologia do caralho, transformação digital, não sabe nem o que tá falando. E pega a rampa. Mas eu concordo contigo, com o Josivan. É um negócio super novo. Eu acho que vai estar muito baseado nos dados que já existem dentro da empresa. Se tiver dados, bases estruturadas, e eu acho que consegue ajudar muito na análise, tomada de decisão, traçar tendência, comportamento, etc. Que é o que o Facebook faz bem, o Instagram faz bem, pra caralho, com base em dados. Aquela que as mulheres gostam, né? Como é que ela chama? Aquela chinesa de roupa. Shopee, Shein. A gente produz em cima de pesquisa, em cima de dados. É isso, em cima de dados. Isso aí eu acho que funciona bem. Agora, colocar isso para... Cara, para de fazer teu trampo aqui. Entra o IAC. Um bom exemplo disso é na China colocaram lá o âncora de um jornal lá. É isso. Ah, vai substituir o âncora? Vai. Mas você tem 200 pessoas atrás no back. Para não falar besteira, para não falar isso. O que ele pode falar ou não, o que ele pode ler ou não. E é isso. Então, assim, a gente vai estar mais no back do que no palco ali, né, no front. Eu acho que é interessante isso que você falou, porque assim, né, a gente está falando ela é generativa, né, acho que esse foi o mundo, que é de gerar conteúdo, mas pegando o que você falou, ele gera em cima do que já tem. Então, por exemplo, eu tenho dados, eu tenho a letra do Tom Jobim, eu aprendo com isso e gero. Então, ela não gera conteúdo do zero, ela sempre se apoia em dados. Então, essa é a primeira coisa, né? Ela não vai ser algo disruptivo para criar conhecimento. A outra coisa, para quem é da área de humanas aí, é que ela não tem o self, né? Que uma das coisas para saber é você, né? O robô, se eu colocar um espelho, ele sabe que é ele e tal. Essa parte a IA não tem, né? Agora, uma coisa que o Peter falou, e esse é um ponto interessante, é com relação a... Muita gente fala, eu li, então é verdade. Tem gente que não checa a fonte, que não analisa. Então, assim, ele gerando coisas pré-prontas para você, ele falar que isso aqui é verde, e depois ele coloca em 1 milhão de sites dizendo que isso é verde, a pessoa, às vezes, a primeira linha da pesquisa é o que eu tomo como verdade, né? Porque o jornalista sabe, né? Para ter a curiosidade não é escrever qualquer coisa. Então, assim, a pessoa vai lá, não, tô sem tempo aqui, isso aqui é verde, né? Então, isso é interessante, porque isso pode criar conteúdos não corretos aí, de informações, de desinformação. É engraçado que a gente está na luta da desinformação e isso pode aumentar a desinformação. E pode matar essa questão cognitiva, porque a pessoa, às vezes, não anda... Peraí, vamos pensar 5 minutos? É isso aqui mesmo? Isso aqui tem validade, né? Porque está cobrando a criatividade, cargo de gestão, que tem que pensar.
Só chega uma hora, o cara não pensa, pega o primeiro no tempo livre, ele tá no celular mexendo, cadê o tempo de criação, dele pensar, dele refrescar, né? Pode ter mais tempo livre, né, José? Mas só que o cara tá preso no WhatsApp, preso no Instagram, ou seja, a parte criativa dele não tá Tem a ver com ativa. a educação, acho que o formato de escolas, o Josivan e o Peter falaram sobre isso, acho que assim, você vê que as escolas estão vindo do Brasil de fora, elas têm uma outra metodologia de ensino, que é uma metodologia de você fazer a criança criticar. Vamos ver aqui à tarde. Porque a gente lia livro de história e fazer a prova. Cara, isso ainda hoje não rola mais, entendeu? Então, assim, é a hora de realmente que se criou uma geração de muita gente que não pensa, essa é a realidade. Você viu o senso crítico das pessoas, é quase nenhum. E a gente dá muita consultoria, cara, eu vejo a incapacidade das pessoas de fazerem análise de algumas coisas. Tá um troço óbvio, tá na sua frente o número ali. Não consegue nem ler, né? Não consegue ler o número. É, interpretação de texto que mais reprova e calma, ninguém sabe, né? O que reprova, né? Então, assim, a parte de senso crítico é isso que as escolas estão tentando desenvolver. Né? Eu acho que é uma tendência de mudança de educação também, cara. Vai ter que se adaptar ao mundo novo. O Thiago, e a hora que tem esse boom, começa a transformação de alguns mercados, né? Tem países que já estão vendo até a legislação para dar uma podada ou regular, ou qualquer nome que vocês queiram dar, sobre a inteligência artificial. Porque, complementando o que você tinha falado, de informação falsa, o cara pega 2, 3 informações, que é o que acontece hoje dentro da internet. Se você ler um livro desculpe, estou mentindo, do Ray Holiday, cara, os caras criaram um candidato a presidente dos Estados Unidos que nunca existiu, fake. Entendeu? Mas o que as nossas TVs abertas fizeram até hoje? Elas criaram o quê? Tendência. Ela mostrava tanta coisa daquele produto que ela vendia, de fato, aquele produto. Era porque você queria? Não, é porque você estava tão já viciado em ver e todo mundo falando que é bom que você ia lá e comprava. Agora você pega uma porra de ChatGPT e tem uma porra, ele já nasceu foda, né? Se vai fazer bem ou não. Cortem Não, Você imagina esse negócio indo pra mídia. O Adam que mais tem pi. Tá gravando? Aonde nós estamos? Relaxa aí, seu. Agora que você tá gravando. Não, relaxa. O Alisson é muito conhecido pelo Pi já. Aonde nós estamos, né? Exatas, você no fio, pi. Aonde nós estamos agora com a inteligência artificial, do jeito que ela está hoje. Estou falando como ela está, não estou dando minha opinião se é bom ou se é ruim. Mas nós estamos numa fase onde ela trata bilhões de informações. Né? O que a gente está vendo do que vocês estão experimentando lá, ela está tratando bilhões de informações. A próxima versão dela, ela vai tratar trilhões de informações. É ali onde que ela começa a colocar tendências também. Onde ela está tentando se aperfeiçoar, e que é a grande barreira hoje, é o quê? O ser humano, ele aprende e ele se transforma. E eu posso mudar. A inteligência artificial, não. Ela repete ou ela interage com aquilo que é de conhecimento dela. Nós temos o dom de falar assim, poxa, até hoje eu gostei de azul. A partir de amanhã eu vou gostar de amarelo. E eu me transformo a ponto de eu gostar do amarelo. Né? A inteligência artificial não consegue fazer isso. Ela vai fazer uma leitura de mim, ela fala assim, o Peter, compra alguma coisa azul para ele, porque tudo que eu li dele até hoje, ele só comprou azul. Então eu vou dar alguma coisa para ele azul. Mas, de repente, eu mudei. Então, quando ela chegar nesse aspecto de analisar e começar a ter comportamentos de tendência, que eu acho pouco provável, a gente vai estar na próxima geração. Mas ainda hoje é aprendizado em cima, baseado em informações. Que é um outro exemplo do que a gente estava falando aqui, de que tecnologias que surgem fora do seu tempo, carros autônomos. A Tesla está com um puta problema na mão, e outras que... Teve uma outra empresa que fechou as portas na Europa, se eu não me engano, não foi? Por quê? Porque a tecnologia está pronta, o carro está pronto, ela não consegue colocar na rua. Porque, tá bom, tem coisas básicas, vai ter um acidente na rua. No algoritmo dela, né, ela tá na rodovia, entrou um senhor de idade na frente e tem um cachorro do lado. Qual que ela decide matar? Ela vai ter que matar algum dos dois, porque pela velocidade, etc., ela entendeu que ela não consegue sair dali. E de quem que é a culpa? Programador. Percebe o problema que a gente tá. Essa polícia, ela tá, você está presa. Você entendeu? O cachorro e o velhinho. Então, a tecnologia está pronta, mas ela não está preparada para o tempo que ela foi desenvolvida. E aí começa a falar, tá bom, então vamos parar com isso agora, a gente volta daqui a pouco. Fora a estrada, a legislação, Exato. os dispositivos Entendeu? todos que tem que ter para isso funcionar. É isso. Né? Não é só isso. Só queria fazer um comentário aqui em relação à questão cognitiva que o Sandro colocou. Já está errado.
Antes de ChatGPT já está ferrada a questão cognitiva, né? Porque muitas coisas que nós falamos aqui, essa dificuldade de análise crítica, de interpretação, e de fake news, e uma série de coisas, né? Então, assim, vai agravar, né? É porque antes ele ia ter que ter a proatividade de buscar no Google proativamente, né, João, para achar. E tinha que fazer a triagem dos artigos. Agora não, agora ele só pede. E aí, você poderia fazer um resumo desse livro e fazer ainda uma resenha para mim com uma opinião própria? Tá bom. É isso, entendeu? Exatamente. Então, só vai agravar essa situação. Outro ponto que o Felipe comentou aqui, que me remeteu a uma outra questão sobre essa questão da gestão, da experiência do usuário, etc. e tal. Na verdade, a gente tinha um foco de entregar números, entregar resultados. A gente estava preocupado com a experiência do cliente, a gente estava preocupado em atingir uma meta, um indicador. Né? E quando isso deixou de ser interessante para todo mundo, porque não era bom para o cliente, não era bom para quem estava prestando serviço, houve uma mudança de chave. Porque, no mínimo, e não é para mim não é uma questão humana assim tão relevante, no mínimo você tem que dar um retorno para o cara para saber onde que está a solicitação dele, sabe? No mínimo, ó, tá nesse passo aqui, tá nesse passo aqui, para o cara saber que a coisa está sendo tratada, né? Nesse mar de informação, nesse mar de tecnologia, você faz um registro dentro da empresa ou fora da empresa mesmo, você não sabe se aquilo está sendo tratado, você não tem assim, no modo geral acontece isso, ainda acontece isso hoje, você não tem um acompanhamento do carro. Está perdido. Tá perdido por aí. Esse caso do hospital que o Felipe citou deu tanto certo. Vamos ver. Exatamente, porque assim, você fala, ó, estamos tratando, né? Estamos tratando, é isso, o cara para tranquilizar o coração da pessoa. Tem, mas é um acompanhamento, eu acho que desconectado, né? Principalmente as grandes empresas, a gente trabalha muito com silos, né? Então, o cara fez lá a venda, a gente sempre brincava assim, o cara de vendas, a gente quer de entrega, né? O cara quer que eu faça chover aqui. Por que a gente falava isso? Porque realmente o cara vendeu lá na ponta para o cliente que vinha fazer chover. E aí uma área não fala com a outra. Então a experiência dele lá na venda foi uma, lá no pré-venda, no vendas. Aí ele vem para um delivery, numa área de entrega é outra experiência. Quando ele vem para nós, para suporte, já é outra. Por quê? Porque a gente não se fala, é tudo desconectado. Então, assim, não defendendo a área de sexo, porque eu estou lá agora, mas assim, a ideia da área de sexo é justamente essa, você conectar as áreas e entender por onde o cliente trafega ali dentro, da onde ele começou até onde ele vai. Aí você acompanhar o ciclo inteiro de vida dele dentro da empresa, e não separado. Porque separado você não mede em percepção, você mede em cada área, e cada área vai trabalhar o seu mundo, a sua tecnologia, cada um vai proporcionar uma questão diferente para o cliente, sem entender o que ele precisa. E aí as coisas ficam muito desconectadas. E para o cliente, eu não acompanho você. Eu vendi, mas assim, você me largou. Porque realmente largou. Mas não largou, as áreas fazem, mas cada um faz o seu mundo, cada um está preocupado com o seu KPI, com a sua meta, com a Mas sua a gente tem que estar disposto a ser disruptivo, entendeu? Senão a gente vai ficar sempre na mesma. A gente fala, não, mas isso não vai ser o futuro, ou sei lá, isso está muito prematuro, etc. Ok, tá bom. Quem aqui hoje conseguiu chegar na Intel, por exemplo, sem pelo Waze, por exemplo? Agora, peraí, não, eu vou olhar, eu lembro qual que é a rua, se eu vou parar no posto de gasolina e perguntar quando se vai entrar. Não, nós já estamos refém da tecnologia, do guia. Meu pai, ele nem de guia precisava, ele sabia o nome das ruas, entendeu? Quem sabe de rua hoje, né? Exato, então nós já se tornamos dependentes da tecnologia, nós já somos refém dela, e nós usamos ela para nos bem. Ela vai incluindo automático até. Mas o Às ponto vezes ele erra, né, manda a gente para algum não lugar. é não ser disruptivo, é usar de forma correta, né? No tempo certo, não é enfiar... Eu acho que não vai ter tecnologia que vai ter que resolver o mundo. Acho que você vai resolver alguns problemas específicos, você vai resolver com a tecnologia nova, cara. E é isso. Então não dá pra você esperar que ela vai resolver todos os problemas do planeta. Isso não existe. Exatamente. Mas é o sonho de muita gente, né? Todo mundo acha que vai comprar um foguete. Aí é um maluco que acha Nós podemos ter um assistente pessoal ultra poderoso que vai fazer tudo por você. Enquanto comprador da tecnologia, enquanto desenvolvedor da tecnologia. Acho que então já vai resolver. Eu até brinco muito com o Thiago assim, eu vejo o americano ele é muito mais pragmático, esse tipo de coisa. Cara, o cara vai fazer um curso, ele não acha que o curso vai resolver todos os problemas da vida dele. Ele não acha que a consultoria vai resolver todos os problemas da empresa. O brasileiro não. O brasileiro, ele quer buscar bala de prata em todos os lugares. Cara, isso não rola, cara. Tem que ficar. Mas eu paguei isso aqui Isso limita muito. e não entregaram. Tem que ficar claro A culpa é sempre do sistema, né? a tecnologia ela vem para nos auxiliar e eu não posso ser
totalmente dependente dela e achar que ela vai resolver, porque eu acho que aqui nós, os brasileiros, né, já que você acabou de citar aí que o americano, ele não fica dependente totalmente, a gente tem a mania de achar que apareceu isso aqui vai resolver, eu já não vou precisar fazer mais nada. Mas nós temos sempre que adaptar, temos sempre que estar ligados, o que isso aqui pode me trazer de benefício para o que eu preciso agora e como eu vou adaptar ela no meu dia a dia. Que tipo de chamada isso vai me gerar? Porque a gente achar que isso aqui vai resolver, por exemplo, o Waze me leva, mas eu preciso digitar lá no Waze. Né? E o Waze pode errar também, né? Eu não posso sempre só confiar no que ele está fazendo. Não, você tem que total. Aliás, iniciativa. E outra, se você às vezes ele foi vendido, rotas, ele te dá às vezes uma rota mais longa. E tem uma lá que está assim, 20 minutos mais cedo, ele não te deu. Então, a inteligência está em você Entendeu? saber Aí você tem que ir lá o caminho e você vai usando ela da forma correta. Porque a gente começa a se tornar tão dependente que a gente não começa a não pensar, a gente começa... Aí nós ficamos para trás, né? Porque isso aqui vai embora, vai andando. Então, mas sabe o que é legal, né? É que eu sempre tento ver o copo meio cheio dessa história. Por isso que a gente briga tanto aqui em conjunto. Isso é muito bacana, mas aonde entra a inteligência artificial legal aqui nesse momento? Imagina o seguinte, você está dirigindo o teu carro, e aí você está indo para um caminho que ele sempre faz, e ele já sabe que o Odenil, normalmente de sábado, 12h40, começa a dar fome nele. E nessa estrada, tem um restaurante italiano que ele sabe que você é apaixonado por comida italiana. E ele vai te recomendar, você, cara, para aqui, porque eu sei que você tá com fome, entendeu? E você vai adorar o prato número tal desse restaurante. Sim. É isso que ele vai fazer. É o que o Waze faz. Quando eu venho de São Paulo e vou para Osasco, o Waze sempre me manda passar pelo pedágio e lá dar a volta, pegar o rodanel e voltar para Osasco. Sendo que eu posso entrar ali à esquerda e já estou na minha rua. Mas o Waze me manda dar essa volta toda. Duas multas, Tem essa volta toda para pagar pedágio, né? Então, assim, eu vou gastar mais combustível, né? Então, assim, a gente precisa, né? Porque outro dia o Uber foi levar minha filha e ele fez isso. A minha filha começou a mandar, ele está me sequestrando, ele vai me levar para outro lugar, né? Por quê? Porque o cara confiou só na tecnologia, né? É isso, acho que são os dois. Na verdade, ela te dá a opção, né? Igual Uber, às vezes você sábado, tipo, eu tenho Pilates. Naquele horário, quando você colocar qualquer coisa de Uber ali, ele já me joga para lá. Agora é a opção, é a escolha. Você vai querer ir lá, é lá que você vai. Você tem que ter essa análise, né? E as pessoas, acho que é um pouco do uso mesmo, de como usar a tecnologia. As pessoas têm preguiça de pensar. Então, eu ouço assim que nem o caminho. O cara fala, pô, esse me jogou em tal lugar. Tá, mas você analisou? Não é ele que te jogou, você tá usando a seu favor, mas você tem que pensar, amigo, você tem que olhar o caminho certo. Eu acho que quem vai terceirizar a responsabilidade da inteligência artificial vai perder muito. Exatamente. As pessoas não sabem pensar, pessoal. Tem preguiça até. Acho que é acomodado. O trabalho é mais difícil, o trabalho mais difícil é E pensar. aí é o que ele falou, trazer a solução pronta, tá? Porque a tecnologia vai... Tem imediatismo. Eu lembrei de uma situação recente que aconteceu. As pessoas aqui no horário. Não, pode falar. Recente, a gente estava entregando uma aplicação, né? E aí entregamos a aplicação, beleza, eu já havia conversado que a gente vai entregar um tanto da aplicação, a gente definiu o escopo inicial, um MVP, vamos entregar e nós vamos acrescentando a melhoria ao longo do tempo. O povo entender isso foi um pouco complicado, mas tudo bem. Aí tem uma questão lá, começou a abrir chamada, tá dando erro, tá dando erro, tá dando erro. Não tá fazendo isso. Você não pediu para fazer isso. O processo é teu, eu estou automatizando o teu processo, né? E aí o processo é teu, eu não tenho como fazer. Aí a pessoa ficou assim, mas você é. Eu estou fazendo aquilo que você mapeou, eu estou implementando aquilo que está de acordo com o teu processo, então se você não está... Se você não me falar, eu não vou saber, né? Hã? Se você não falar, não está no escopo, então, assim, aquele imediatismo é achar que aquilo que você pensou, o cara já vai te Ele é disruptivo, mas só da página 2, né? É disruptivo. Eu só reclamo tanto da tecnologia. Pô, só dá pau. Então, gente, pera um pouquinho. Falei isso na empresa no ano passado. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um retrofit aqui, vamos voltar tudo para a Idade da Pedra, máquina de escrever todo mundo, mimeógrafo, projetor, vamos fazer tudo na mão? Eles só reclamam. A produtividade é uma coisa interessante também, né? Tanto a OpenAI com a Microsoft quanto o Bard do Google, linkando nas ferramentas de produtividade, isso é uma coisa legal.
Por exemplo, eu vi lá um cara simulando na internet, no LinkedIn, estava simulando a criação de uma apresentação. Hoje, você gasta muito tempo para pensar na ideia e também na parte de layout. Você quer um slide bonito, que tenha isso, que tenha aquilo. Com a inteligência artificial, você tem que se preocupar só com a mensagem, né? Porque ele te dá insumos para a mensagem, mas que você vai ter que pensar um pouquinho mais para verbalizar, né? Para verbalizar. Só que a parte de layout, cara, ele te dá N opções maravilhosas, com animações que entram aqui, saem aqui e tal, muito rápido. Não, eu acho que Conectadas com o tema. E conectadas com o tema, gente. Então você consegue, né, reduzir em, sei lá, 50%, 60% do tempo. Não, mas eu acho a competitividade, Então, eu sempre falo da competitividade. Esses 50%, 60% que você economizou, você pode usar para quê? Para melhorar a qual vai ser a mensagem. sua entonação durante a Isso, apresentação, exato. como que eu vou me portar ali, etc. E não economizar o tempo e assistir TV, Então, exatamente. assim, cara, você vai exatamente. continuar tendo muito trabalho, só que a gente vai deixar de fazer algo que é básico para usar alguma coisa mais complexa. Perfeito. Mais foco na mensagem, Exato. né, na tomada de decisão. É isso aí. O que ferra de novo a teoria do Josivan, infelizmente ele não vai te sobrar tempo. Não vai. Você já, Não o Pedro vai ser acabou de alocar seu tempo para outra coisa. Não vai ser dessa vez, Josivan, desculpa. Você fala aí, Felipe, você Não, eu ia falar que assim, eu acho que essas coisas, assim, a competitividade de mercado, porque assim, você imagina, se todo mundo usar o ChatGPT para as mesmas coisas, cara, as empresas vão virar a mesma coisa, entregando commodity. Então, assim, por isso que eu falo, eu acho que assim, a competitividade de mercado é o que gera, no fundo, assim, cara, esse tipo de coisa, ele vai resolver o mesmo problema para todo mundo num certo estágio de tempo. Cara, as empresas vão arrumar um outro negócio competitivo, e depois vai vir uma outra tecnologia para transformar todo mundo em flat. Cara, assim, essa coisa, ela vai evoluir na base de você, assim, cara, como é que eu ganho mais cliente? Como é que eu sou mais lucrativo? Como é que... Então, assim, isso, assim, você vê que, assim, por exemplo, identificação de marca é uma coisa, cara, que você não consegue fazer com robô. Sabe? A identificação que a gente tem com algumas marcas, do amor que você tem com algumas coisas, uma coisa que é uma coisa psicológica. Você constrói essa base de psicologia num aspecto, assim, muito mais humano. Né, de um serviço mais premium, uma experiência, assim, cara. Então, assim, eu acho que o robô, ele vai até um certo momento ali, cara. Por mais inteligente que ele seja. Vamos falar do robô que vai fazer o que o humano faz. Não te encanta. Eu acho que ele não tem esse lado que, no fundo, é o que gera nas empresas a competitividade. Assim, tipo, o ganho concorrencial. Ele pode ser um meio, né? Se você pega, por exemplo, falar, pegar o básico, que é o chatbot do Magalu, eu gosto. Eu acho que, assim, pra mim, me encanta. Quando a gente fala, não encanta, de repente... Tem alguém que eu sei que, né, alguém trabalhou, humano trabalhou por trás, mas a ferramenta me encanta. Para mim é prático, eu uso, recebo status, não tenho que consultar, eu nunca tive problema. Então, assim, é uma experiência minha. Não tive problema, não tenho que ficar abrindo 1000 lugares para consultar, nem ligar para nenhum canal, adoro, uso, vai chegar ali o status, então vai chegar na minha casa, e eu acompanhei e acho bacana. Dou lá o 10 lá da pessoa. Então, que é fácil copiar, né? É fácil. É mais essa oportunidade para todos. Mas exatamente. assim, eu tô falando da questão da tecnologia não encantar. Ela é um Ninguém meio, faz, às vezes ela encanta, mas obviamente... É fácil de copiar, mas ninguém copia, né? Cara, assim, então, mas é assim, tipo, aqui no fundo, você vai pegar empresas com o mesmo porte de investimento, e agora tem Mercado Livre, cara, os caras vão fazer. Então, eu ia falar esse negócio de experiência, a hora que entrou, eu ia falar de 3 empresas. Mercado Livre, Porto Seguro e a Amazon. Cara, experiência de tudo. Se for comprar um site, o tracking do negócio, vai te avisando. Se tiver dúvida, você entra no chat, lá te responde tudo. Isso não tem jeito, você tá lá, aleatório aqui, esperando, porra, tem uma mensagem, cara, o teu guincho tá chegando aqui em tantos minutos, ele tá em tal lugar. Mas até um certo ponto, ele não encanta, assim. Eu fiz um benchmark esse tempo atrás com a Magalu, e a diretora de estava comentando, ela falou assim, a gente mudou muito na pandemia, né? Claro, então ainda mais no e-commerce. Ela falou, por exemplo, o NPS deles é feito de forma diferente. O cara que vai na loja física, o NPS é feito por telefone. E o que eles entendem, né? Que o cara gosta do contato ainda, é alguém que quer o contato, que quer ter ali o contato físico humano. Quem compra pelo e-commerce, eles já fazem mesmo no online ali o NPS e tem engajamento e tem resultado, só que eles mudaram a estratégia, né? Quando era loja, eles faziam também online, não dava muito certo, não tinha uma boa aderência. Então é questão de estudar o comportamento do consumidor mesmo, para medir a experiência, para entender a embarcação ali da tecnologia, então... questão de análise mesmo. Acho que isso é muito legal, que é estratégia, né? Que uma coisa que você olhar para a IA de forma isolada, né? Vou pôr o robô e vai funcionar. Mas é você pensar tanto na parte pessoal quanto empresarial, os efeitos colaterais que você vai trazer através disso. Da parte pessoal, você fala da parte social, da parte de empregabilidade, da parte de educação, preparação das pessoas para usar a tecnologia.
você coloca de forma isolada, você implementa, você isola boa parte da população, mas não tem acesso. E quando você parte, na minha visão, para a parte empresarial, você tem que olhar o seguinte, a parte estratégica, aonde eu vou usar IA? Quem é meu público? Você não vai falar, vamos colocar em toda analisar a persona que a gente fala. Quem é meu público? O que ela vai me ajudar? É geração de texto, geração de conteúdo, geração de imagem, sumarização de análise. E para o gestor, na minha visão, é o seguinte, coisa que a gente tem discutido pouco ainda nesse universo, propriedade intelectual, como é que você protege a propriedade intelectual, risco de segurança, espionagem industrial. Porque, de certa forma, quando você assina um contrato para usar um chat GPT, por exemplo, você está abrindo acesso aos seus dados para que aquela IA absorva aquilo e aprenda com aquilo. Então, você pensa em conectar o seu chat GPT, o seu BART, no seu repositório do SharePoint lá, você está, de certa forma, permitindo acesso a um mercado que você conhece, que vai administrar aquele dado. Então, acho que o gestor hoje tem que entender estrategicamente aonde ele vai utilizar e os riscos que ele vai ter inerente a essa tecnologia. Não dá para, na minha opinião, não dá para sair implementando como se fosse a 7ª maravilha do mundo, né? Acho que é só esse cuidado que a gente tem que ter. Porque tem um negócio que é muito louco, né? Eu li um livro esses dias, chama O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já viram, The Miracle Morning. E aí ele tem um site e tem um aplicativo. Entrei no site e baixei o aplicativo. E você pode fazer, você imputa a informação nele do teu comportamento. Um diário, praticamente. Caralho, na hora que eu vi aquilo... Você é a mercadoria. Você é a mercadoria. Você é o produto ali. É isso. Você vai colocar suas preferências. É isso. Você coloca tudo, você escreve a sua vida. Não, é um diário, puta, né? Delícia. Puta que pariu. Diário aqui, escrever, acordei apaixonado, a coração. Voltou adolescente. As pessoas nem pensam nisso. Pois é. O que vai acontecer com aquela informação? Exatamente. E aí eu sou lado para a parte pessoal, imagina isso no mundo empresarial. É isso, é isso aí. Aí você vai lá imputar a informação num lugar onde... Porque imagina o seguinte, eu estou lá para dar uma apresentação para ir para o board executivo, mostrar uma nova estratégia da companhia. Eu uso o ChatGPT lá dentro, ou o BART. Me ajuda a montar uma apresentação da nova estratégia da companhia, que vai atingir tal mercado, os competidores, está tudo lá dentro. Então, quanto você se preparou para cuidar dessa informação do super intelectual? Então, acho que isso é um ponto que também precisa ser avaliado. Você não lembra quando veio o conceito de nuvem? O mercado financeiro, uma puta de uma resistência? Sim. Cara, hoje, mas assim, beleza, o dado tá na nuvem. Ok. O banco tá lá. Quem garante que não tem um anão do outro lado lendo essa porra? Não, eu tô dizendo, o mercado financeiro, o Pedro pode falar. Sempre. Muita resistência para os grandes bancos ir para a nuvem. Bom, beleza, foi. Agora, e aí? Quem garante que não tem ninguém do outro lado? Essas coisas de compliance... Não. Estou dizendo de tecnologia, a hora que a gente fala de segurança. A hora que você vai para IA, a mesma coisa. Você está imputando informação ali, perguntando um monte de coisa, e pode ser que no mundo corporativo, no mundo doméstico pode ser que não, mas no mundo corporativo, cara, o cara está perguntando coisas ali que pode ser estratégia da empresa. Você tem a Google que é líder de busca e ela também faz cloud, né? Tipo, aqui será que ela protege? Aqui não, né? Aqui ela... O segredo está naquilo que acho que todo mundo aqui falou, saber usar da forma correta. Mas é o que ele está falando. Cara, vamos ver para onde a gente vai, né? Cada nova tecnologia, ela traz uma solução e 30 problemas. Sim. Entendeu? E aí você tem que resolver os problemas que ela trouxe com ela. Você vai costurando, né? Tem um efeito colateral fudido. O Francisco, que é da RNP, que ele não pôde vir hoje, inclusive, né, daqui do grupo, ele começou já uma iniciativa, ele está até postando, explicando um pouquinho no LinkedIn, ele fez até um vídeo para a equipe dele essa semana, mas ele é um órgão público, quer dizer, não sei se é uma economia, não sei... Esse Nacional de Petróleo? Não, a Rede Nacional de Pesquisa. É onde cuida da infraestrutura tecnológica de escolas e faculdades públicas. Né? Como é um órgão, enfim, de certa forma de governo, eu acho que ele não está tão preocupado como essa questão que o Léo falou, talvez os dados sejam mais públicos do que uma empresa privada que tem a sua competição ali guardada, né? Então, talvez por isso ele conseguiu fazer a integração do ChatGPT com a base de conhecimento dele interna para melhorar o atendimento e os analistas terem mais acesso mais rápido. Então, ao invés de você ir numa base de conhecimento buscar, até que está bem estruturado e tal, mas você tem que fazer um esforço para achar a solução, né? Selecionar artigos, falar, puta, acho que esse aqui ou esse aqui, testar. Não.
essa inteligência artificial tem esse poder de analisar para ele e já trazer, de repente, uma solução mais plausível para aquele problema. Então, acho que agiliza bastante o atendimento. Só que, assim, ele talvez tenha dados que ele possa, né, como na posição que ele está de governo, ele pode dar, beleza, meus dados são públicos mesmo, então, se alguém for olhar, ok. Agora, né, no mercado, acho que corporativo privado, que tem essa questão da competição que o Léo falou, realmente é muito mais sensível. Né? Imagina você coloca lá, a Natural One vai fazer o cara precisa fazer uma apresentação de remodelação de algum produto ou projeto, sei lá, mapeamento dos meus concorrentes, aí, sei lá, mapeia um concorrente específico e traz um monte de dados desse concorrente. Mas, cara, de onde eles acharam esses dados? Porque provavelmente o concorrente fez alguma apresentação que ele colocou esse dado, né, e o chat pegou e já disponibilizou para você, e assim vai, é uma bola de neve muito errada, né? Mas o que são as áreas de research, por exemplo, nas empresas? Ela buscar a informação relevante das empresas e te entregar, falar, tá aqui. Ela vai achar, né? A diferença é que o chat vai ser mais rápido. A diferença vai ser mais rápida. A área de busca... E a questão é você saber usar da forma correta. Quem toma a pesquisa decisão é um negócio, uma freira e tal. Você está falando que o dado vai ser cada vez mais disponível, cada vez mais rápido, e a cognição humana é cada vez mais importante. Ela pesquisa usa tele e gravata, o chat GPT usa chinelo e bermuda e camiseta. Isso não bota muita fé. O Arthur falou da preguiça de pensar do ser humano em geral, cara, vai ter que sair um pouco da zona de conforto e pensar cada vez mais então, porque a régua está aumentando. Não, mas o grande barato do negócio tá o seguinte, você vai ter informação cada vez mais rápida para você consumir. E informações cada vez mais precisas. Só que a tomada de decisão é nossa. Aí, acho que a Rosângela comentou, que excelência, não sei o que me satisfaz até. O que vai satisfazer, e os unicórnios de empresas que vão surgir, são aquelas que tem uma pessoa ali dentro que faz com a alma. Quando você chega na excelência de alguma coisa, quando você entrega um produto que é disruptivo, a forma de você transformar o mundo, é porque alguém está ali atrás fazendo com a alma, porque ele gosta de fazer aquilo. E a excelência vem disso, vem da alma. O robô, ele não tem alma. Então, ele vai aprender com aquilo que estão entregando para ele. O ChatGPT, por que é o sucesso que é? Porque tem um cara lá dentro, que é o criador da Microsoft, que ele idealizou aquilo junto com o OpenAI, por exemplo, com as pessoas que estão fazendo com a alma esse negócio. Eles adoram ver aquele negócio. E eles criaram com a alma. Por isso que deu esse boom que deu. Né? Se a gente tivesse criado os nossos chatbots anteriores, não tinha dado certo, entendeu? A gente não estava fazendo com a alma, a gente queria fazer um negócio repetitivo. E não era. Então, eu ainda acredito que a gente ainda tem muito a agregar junto com essa geração que vem de inteligência artificial. Por quê? Porque quem tem a alma, quem vai fazer a excelência, somos nós. Agora, a gente tem que não tapar o sol com a peneira. O negócio está aí pronto para a gente usar. Se a gente fala também não quero usar porque eu não gosto de IA, a gente vai ficar para trás no mercado. Tanto é que a Microsoft já usa na base, o recorde subir, né? Então, até na Microsoft, o 4.0 já está entrando no Office. Então ele está criando mais almas. Pode discutir. No Teams. Um Office completo. É o 365. Só que você tem que pagar uma grana para ficar. Você arruma um Fusca ou compra o carro. Tanto é que no Teams você faz a reunião, dá um end, ele sai a minuta. Lógico que tem que ter a pessoa atrás para ver que você não tem o... Coloca o Mac. Mas daqui a pouco é o PI automático. Mas o PI vai palavrões, né? Mas tem que ter um analisador. Todo mundo está discutindo, já está vendo aqui o que a gente vai pensar. O tal do pós-venda, que ela falou um pouquinho. Pós-venda, não, o chat, bot, não tem o pós-venda. E acalmar a ansiedade do usuário final. Seja o cliente final, seja o usuário, seja qualquer outra coisa. A ansiedade de você estar lá, o próprio coisa, né, o Uber, você vai lá, chama o Uber, daí você vê aquele mapinha do carrinho vindo e deixa tranquilo. Isso não vai acontecer. Então, tem essa pessoa gestionando lá. Faz essa análise. Eu mesmo, vocês estavam lá pesquisando, falando, voltando só no trajeto, pô, manda dar uma volta para lá. Eu caí nisso, daí você vai a cabeça pensando, não é possível que ninguém pensou nisso, porque o desgraçado me manda lá para Itu, manda voltar, isso eu sei que é por aqui. Aí tem aqui já o programa que ele fala, traça seus caminhos e exporte para o Google, ou seja, ele grava, ou seja, você só vai para lá. Né? Quer dizer, já teve alguém, então, e assim... Uma curadoria, né? É a curadoria. Então, tudo tem uma curadoria, não é só o bot que tem curadoria de qualquer ferramenta. Então, eu ia comentar, você falou de
empresa governamental, a TOTS como empresa privada, a gente também já está começando lá, existe a TOTS Lab, que é para fazer toda a parte de análise e desenvolvimento mesmo, e que está no mercado de melhora de novo, né? Nem sempre é melhor. Então, já tem essa questão da análise do GPT para as aplicações da TOTS, de como essa tecnologia, né, como associar, como agregar. Semana passada teve um webinar, e a gente, dentro da nossa área, a gente está usando, agora também é começo, é um projeto novo, é um programa nosso, de certificação da área de cloud. Isso primeiro vai ser interno e depois para o mercado. E aí, na certificação interna, a gente vai usar o GPT para fazer os vídeos. Então, a gente vai trabalhar, ao contrário, muito mais no conteúdo, porque aí são conteúdos nossos, a gente já envolveu o jurídico, você estava falando ali, eu estou aqui lembrando. A gente já envolveu o jurídico, tem toda uma parte ali que a gente está trabalhando por conta de segurança da informação, né, segurança de dados. Mas a gente está comprando as licenças e a gente vai fazer os vídeos técnicos, são certificações ali técnicas internas. Então, vai ter ali, usando o avatarzinho, toda a tecnologia que traz ali, e o conteúdo é nosso. Então, ele vai ler o conteúdo e a gente vai espelhar em forma de vídeo. Ele já fez alguns testes e aí o programa vai rolar dessa forma. Então, para a gente vai ter ganho na questão de ter alguém ali que não precisa ter um especialista que fale bem, que tem uma boa oratória. Você vai trazer, porque é um conteúdo mais técnico, né? Necessariamente não vai ter ali um diálogo, é mais mesmo a trazer o conteúdo para estudo, então a gente vai usar dessa forma, aí o avatar traz esse... Você ganha escala de conteúdo pra caramba, mas aí, então, essa é uma dúvida que eu falo. Mas tem que ter uma inteligência. Isso que eu fico pensando. Uma inspiração nossa, vai ter que ter um humano, não vai ser uma coisa, vou botar lá e você lê. Você tá fazendo de uma forma que tenha ali alguém, a alma, né? Como é que eu quero que seja isso? Olha que interessante. Né? Então vai ter alma por trás, não é jogar o conteúdo lá. Né, Rô, que de repente tem um software para aquele segmento, claro, a TOTS tem todos os softwares possíveis, mas vocês provavelmente têm milhões de concorrentes menores de vários segmentos. Sim. Vamos supor que você pega um desses mercados e o cara tem uma base muito boa também de conteúdo, só que eles falando ao invés da inteligência artificial. O que será que o usuário vai preferir? Fico pensando nisso. Você ganhou escala. Você ganhou escala. Só que o cara talvez tenha demorar 2, 3 vezes a mais para fazer a base dele, só que ele fez toda a humana. O cara gravando, o cara mostrando. O que será que o usuário prefere? Ele quer uma inteligência artificial com um avatar ali falando com ele, que tem os seus... Não é a mesma dinâmica, é parecido, mas não é igual. Mas não tem humano. Só que o nosso é interno, nosso público é TI, né? A galera que a gente vai fazer a certificação é uma galera de tecnologia, que a persona é um pouco diferente. Já é uma galera... Já vai tá dentro do pessoal. Foda-se, enfia o avatar. Sim, tudo bem. Não, mas já teve. Isso aí, Americanas está quebrando. Quem que é o cara que assumir? O cara da TI, pode ter lá. Sim. Não. Quando eu vi isso, não é possível. Olha o que sobrou no cara. Olha que bucha. Mas é isso, sabe o que eu pensei? É que são modelos? É claro, Isso depende do propósito. A gente nunca vai usar o que chegou, é novo, é disruptivo, é novo. É um pensamento externo, na verdade. Como a gente também... Porque aí pode remeter até a questão de uma URA. Aí ligava e falava com a pessoa, agora eu falo com o robô. Já melhorou, agora é melhor falar com a pessoa ou falar com o robô? Depende da situação. Tem robô que resolve. Eu ligo lá e em 5 segundos resolvi. Vai ser um problema mais grave. Depende do propósito. Você pega um negócio desse aqui, você ganha escala, mas se for colocar isso na frente do cliente, o preço é desse tamanho. Você pega um negócio ao vivo, com outro propósito, você pega o mesmo curso e coloca... A gente tem que pensar o seguinte também. Aliás, acho que a gente precisa mudar o nosso board também. Colocar alguém aqui da geração Z dentro do nosso board. Sabe por quê? A gente tem 4, chegando a 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho corporativo. E o que é bom pra gente, na nossa cabeça, na nossa geração aqui, é totalmente diferente daquele cara que veio da geração G já depois da internet, o que ele quer, o que ele gosta. E nunca vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para aquele público, para aquele nicho de pessoas. Entendeu? Então, assim, talvez a gente está viciado um pouco pelas nossas heranças, pelo que a gente vivenciou, as nossas experiências, exato. E se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer aluno que a gente falar aqui da internet, talvez ele fale assim, cara, não quero falar com ninguém humano, não. Entendeu? Eu quero falar com o robô e para mim é aquilo. Eu não quero interagir, eu não quero ir para um palco, eu não quero ter aula de oratório, porque eu não quero nunca falar para ninguém. Então, são gerações diferentes, com necessidades diferentes e disruptivas do nosso mundo, do que a gente viveu. Então, por isso que talvez é tão diferente, é difícil para a gente aceitar o novo. E para eles é muito fácil. Eu discordo, total. A gente tem que ter equilíbrio, velho. Não adianta. Sim, mas nós temos 5 e vai entrar na 6ª geração que a gente vai começar a trabalhar. E eu participei de um curso que quem palestrou lá foi o Mark Tawil, que é o do LinkedIn.
E ele fala isso. Cara, assim, nem tanto aqui... Nem ao céu, nem ao inferno. Nem aqui, porque mas se você pegar um cara desse aqui, ele não vive em sociedade. Aí você vê esse bicho aqui cresce, ele não consegue entrar numa discussão, que levanta os bracinhos, estressa, não aguenta... Qual que é a maior demanda que a gente teve de profissão na parte de saúde? É isso. São os psicólogos. A gente nunca teve tanta demanda para psicólogos no mundo. Não, eu concordo. Por quê? Porque é isso, a pessoa está voltada numa tela e na hora que ela olha, pô, peraí, mas tem um mundo real aqui também. E aí ele tem dificuldade, inclusive, de convivência, de sociedade. Isso, exato. Não é à toa que tem psicólogo agora a qualquer esquina, porque tem demanda. Tem demanda. Acho que é outro fórum Então, assim, trabalhar. Tem que ter aqui no meio, porque senão vai conseguir satisfazer tudo. Sim, exato, concordo. Só para fechar aqui, mas assim, é legal isso que você falou da geração Z. Eu acho que a gente está num processo, por exemplo, board. Não tinha muita mulher, colocamos, enchendo o sapato, estamos na Intel, saindo da Faria Lima, entendeu? Tem gente agora de várias cidades. Da Faria Lima. A próxima a gente vai na Avenida Europa. Advisor. Eu quero ficar estereotipado como Faria Live. Ele tem um uniforme lá, deve dar. A gente vai te dar uma camiseta de presidente da Intel pra você colocar essa sua. A segunda que eu falei do Everton é que assim, né, pessoal, os visitantes aqui, o Everton trabalhou bastante tempo no mercado corporativo, numa empresa, e agora ele foi para voo solo aí, então ele se posiciona como consultor de tecnologia, né, mas ele é focado muito, eu vejo que ele tem focado PME, pequenas e médias empresas, né, então assim, é de entender esse lado, porque aqui está em contrato, licença, acordo global, como é que está essa galera? Porque às vezes são galera que dizem R$10, faz diferença no preço do contrato, negocia com você e tal, né? E agora o ChatGPT, como é que tá? A pessoa fala, pô, Everton, vai mais devagar, vai mais barato aí para mim, que esse negócio faz tudo sozinho e tal. Como é que tá isso pro middle end aí, pro mercado? Na realidade, eles não... Isso não chegou lá. Eles vão no embalo, né? Quando você traz a tecnologia para eles, ou mostra, primeiro você mostra, e você não vende, você mostra. Eles acham interessante, mas geralmente é empresa familiar, então o dono da empresa, ele não dá o que a gente chama lá atrás, lá não investe, acha que TI é um custo elevado. Então ele prefere ter 10 mil estagiários fazendo muitas coisas do que investir em TI. Para algumas, assim, de 10, uma aceita que você faz o investimento e colhe o fruto daqui 2 anos, que é realmente não ter tanto esforço na parte de TI. De maneira geral, eles são bagunçados, eles não têm padrão. Você tenta colocar um padrão porque o trabalho fica para você. Eu estou falando de imagem, essas coisas de notebook, né? Você tenta facilitar a sua vida porque senão ele te liga toda hora. Tem uma empresa que eu levo como exemplo, eu tenho 14 horas por mês de chamado, que são dúvidas. Configura meu Outlook, geração Z. Só que ao mesmo tempo eles estão deixando de ligar, porque essa geração Z, por exemplo, eles não têm paciência de falar com um técnico meu. E aí eu falo assim, cara, ele vai perguntar tudo de novo se está na tomada, esse tipo de fazer reuniões com 2, 3 empresas, porque é o básico. E você tem que qualquer um, né, velho? Você é louco. E aí você tem que entender qual que é o perfil, você tem que ler o cara lá do outro lado para você não perguntar perguntas óbvias, né? E que eu tive que fazer conversas assim maduras, eu falei assim, olha, se você ligar para uma NET, ligar para uma Vivo, eles vão fazer essas perguntas básicas, e que certamente a gente consegue pular, mas, de alguma forma, o meio delas, se você não souber canalizar, eu vou pular uma etapa que, na realidade, eu estou indo lá na frente que não resolveu lá atrás, e você vai continuar parado. É que, probabilisticamente, essa solução mais simples, ela resolve 80% dos problemas, não então, é isso, cara? No 80-20. Bem maluquice. Então, mas tem gente que não resolve, liga e reclama. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, peguei um caso recente agora que eu ouvi, de um colega que ele faz website para empresa pequena, lá na região de Niterói, o José Massari, amigo dele. O que acontece? Ele pegou um cliente pequeno, o cara falou, faz um site para mim, isso que eu quero. O cara falou, olha, eu peço um mês, cobrou um valor barato, em um mês o site está pronto.
Contratou com 5 dias, ele contratou na segunda. Quando foi na quinta noite, o cliente ligou para ele e falou assim, cara, você, né, tá na primeira semana, ele falta um mês para fazer o site, mas o que acontece? Eu ouvi falar de um tal de ChatGPT, e aí o cara mandou, eu tô com o vídeo aqui, ele mandou um vídeo de 14 minutos, dizendo assim, que me explicaram, e eu falei pro site assim, entenda que eu quero fazer uma landing page, entenda, e ele começou a escrever isso no chat, e depois o cara montou um site, o cara falou, cara, se você não fizer o site em 4 dias, eu cancelo o contrato, e peguei esse chat GPT e coloco no Wix, o meu site está no ar. Então, assim, o cara falou, pô, eu cobrei barato, que é um cliente simples, é um mês de site, eu ia ganhar minha graninha aqui. Aí agora, deu 4 dias de 30, o cara já me ligou, e aí ele não sabia, eu tô com o vídeo aqui, dele mostrando, ele falou, ó, vou mandar o vídeo do que eu escrevi. Cara, eu vi, o site tava pronto, cara. Então, assim, isso... Por que eu falo isso? Às vezes o mercado, né, small business, ele é mais sensível a preço, muito. E aí chega um negócio dele, claro que você vai falar, não, mas meu site tem o trabalho de criação, de design, fazer jornada do usuário e tal. Não olha. De verdade, você tem que resolver ao máximo. Eu vejo pela empresa da minha mulher. Qualquer 800, 1.000, cara, é paulada. É muito dinheiro. Mas foi legal pra caramba, acho que enfim, espero que quem esteja assistindo a gente aí possa ter tido aí alguns insights, e também quiser contribuir, deixa comentário aqui no vídeo, a gente sempre deixa aberto aí, o pessoal às vezes comenta, dá uma opinião, às vezes alguém que tem uma experiência que a gente nem imagina, né, que seria muito legal compartilhar também, então deixa o comentário aí embaixo, seu elogio, ameaça, o que você quiser, totalmente liberado, tá bom? Então, pessoal que assistiu, muito obrigado, galera da mesa, obrigadão por mais esse papo, mais esse dia de conversa aqui super bacana, sobre um tema tão atual, né? E nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu.